Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos estudando Atos e o capítulo de hoje é o capítulo 8, do verso 9 até o verso 12. Atos 8, do verso 9 até o verso 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero te fazer uma pergunta. Em que momento da sua vida Deus mais te surpreendeu? Qual foi o momento da sua vida que Deus mais te surpreendeu? Escreve aqui nos comentários qual foi esse momento. Foi no seu casamento? Foi no nascimento de um filho? Foi em algum momento da sua adolescência, da sua infância? Qual que foi aquele momento que Deus mais te surpreendeu? Escreve aqui, depois eu quero ler um por um. Atos 8, do 9 ao 12, o texto diz assim: Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, todo o nome de Cristo, creram imediatamente nele e foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. Olha que interessante esse texto. Esse texto fala que ali, enquanto o evangelho estava crescendo, o evangelho chega numa determinada cidade, e nessa cidade, esse povo ele estava sendo iludido por um homem chamado Simão. Esse Simão estava praticando feitiçaria, esse Simão estava iludindo o povo, e o texto diz que isso já estava acontecendo há muito tempo, de modo que o povo agora confia no Simão, confia nesse homem que o texto diz que estava iludindo. Com o quê? Com feitiçaria, com poder, com magia e tudo isso. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas, e a primeira delas é que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente admira. Porque quem a gente admira tem a tendência de ganhar nossa confiança. E o inimigo tem dado poder, o inimigo tem dado, sabe, formas das pessoas hoje cativarem a nossa atenção, ganharem a nossa atenção, e tudo isso tem um propósito. Então, eu vejo que o inimigo tem dado assim uma boa habilidade de comunicação, de oratória para algumas pessoas. Ele tem dado uma boa arte na hora de comunicar, que a gente chama de storytelling. Outros cantam, compõem, e essas pessoas vão ganhando a nossa confiança, e quando elas têm a nossa confiança na mão, elas demonstram a razão e o porquê, o que elas realmente querem, e elas começam a trazer então toda uma ideologia, todo um falso evangelho para nos convencer de um caminho errado. Então, assim, cuidado com quem você admira. Esse homem estava praticando magia, estava demonstrando poder, e toda a cidade, o texto diz que do mais simples ao mais rico, estava encantado, estava iludido. A segunda coisa que eu preciso que você saiba é que nem todo poder vem de Deus. O diabo também pode dar um poder. Óbvio que um poder limitado, mas ele também pode dar. O diabo também pode ajudar as pessoas a ter uma boa comunicação, a dar algumas letras que você fala assim: que música é essa? Que filme é esse? O diabo também pode fazer isso. Então, cuidado, porque nem todo o poder vem de Deus. Nem toda cura vem de Deus. Nem todo processo que acontece, nem toda porta que abre, nem toda proposta vem de Deus, e a gente precisa ter discernimento espiritual, porque sempre antes do ótimo de Deus vem o bom de Satanás. E se você não está atento, você pega algo e fala assim: cara, isso é muito bom. É tão bom que só pode ser de Deus, mas de Deus seria melhor ainda. De Deus traria paz, não traria confusão, e às vezes você pega aquilo que é bom, mas é bom só para você, não é bom para todo mundo. É bom só para você, mas não é bom para sua esposa, não é bom para os seus filhos. Então cuidado, nem todo poder vem de Deus. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que tem poder que impressiona, mas não transforma. Tem coisas que são boas, mas não trazem cura, e você precisa ter esse discernimento espiritual. Nem
toda proposta de trabalho é boa para a família toda. Nem toda agenda é boa para a família toda. Nem toda cura é bom para você. Então na Bíblia mesmo fala de casos onde uma pessoa ia morrer e ela foi curada e ela viveu mais, e naquele tempo que ela viveu mais, ela fez tanta coisa errada que era melhor ela não ter vivido. Ela manchou o legado dela por aquele período maior que ela viveu. Então cuidado, você precisa ter discernimento espiritual e por último, só a verdade bíblica pode te libertar. Que é quando o texto diz que os homens de Deus chegaram nessa cidade, quando Filipe lhes pregou as boas novas e anunciou o nome de Cristo, foi aí que todo o rumo da cidade mudou. Foi aí que aqueles homens e mulheres creram em Jesus e foram batizados em nome de Jesus, e a história daquela cidade mudou completamente. A única pessoa que de fato pode mudar a sua vida e a sua história é Jesus Cristo. Olha, a Bíblia diz que no final dos tempos se levantarão falsos profetas e esses homens terão poder para curar, poder para fazer sinais e maravilhas, mas a igreja precisa estar atenta para que ela não seja iludida. Cuidado, porque no fim dos tempos, homens vão se levantar para promover a paz e eles vão parecer homens de Deus. Sabe, esse discurso do amor que a gente escuta aí é muito parecido com o que a Bíblia diz. Sabe, a gente tem que amar, não pode contrapor, não pode exortar, tem que aceitar tudo, tudo é pacífico. Cuidado, porque a gente está sendo preparado para esse tempo e você não pode ser iludido. Por quê? Porque a verdade liberta. Jesus Cristo liberta, a palavra liberta. Mas hoje, porque nós estamos muito mais ouvindo podcast, música, assistindo filme do que estudando a palavra, pode ser que você seja iludido porque não conhece a verdade. E esse devocional que é muito importante porque a gente está estudando a palavra versículo por versículo. É para você crescer, desenvolver e principalmente não ser enganado e não ser iludido. Eu queria orar para que você pudesse ter fundamento teológico, que você pudesse estar enraizado na palavra, para que quando isso aqui acontecer, você esteja ligado. Então vamos recapitular? Cuidado com quem você admira. Quem que hoje você admira? Você está admirando hoje artistas, influenciadores ou homens e mulheres de Deus? E quando eu falo de homens e mulheres de Deus, é muito importante que você conheça quem são essas pessoas, não só da internet, mas quem é a esposa, quem é o marido, quem são os filhos, qual a igreja, sabe? Não fique escutando na internet pessoas que você não sabe quem são. Cuidado com quem você admira, porque essa pessoa pode estar modelando aqui o seu pensamento, e o seu pensamento modela o seu comportamento, e o seu comportamento gera habitação espiritual. Entenda, nem tudo que é bonito vem de Deus, nem toda boa palavra vem de Deus, você precisa de discernimento. Cuidado, porque tem muita coisa bonita que não vem de Deus e por isso não transforma, e só a verdade bíblica pode mudar a sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê fundamentação, Pai. Enraize a nossa fé na rocha. Nos dê, Pai, de fato, uma consolidação bíblica, uma fundamentação teológica, para que não sejamos iludidos e nem enganados, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a conhecer a Tua palavra, a conhecer a Bíblia, para que nós possamos caminhar de forma perene, Pai, de forma constante. Nos capacita na Tua palavra, essa é a minha oração, e eu peço ao Senhor que abençoe cada família aqui nesse devocional, Pai. Abençoe cada marido, esposa, pai, filhos, mãe, que o Senhor abençoe, Deus, com sustento, com provisão, com cura, Senhor, com libertação, que a Tua verdade venha libertar famílias nesse dia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aqui o seu like e compartilhar com todo mundo. E eu te vejo amanhã.